E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês fazer um convite para vocês ir na nossa comunidade. Lá a gente deixa textos e artigos para vocês lerem. Quem se interessar pelo livro, o livro está na descrição da postagem. Comprando lá, você vai ajudar nosso canal. Também, quem quiser ajudar nosso canal, os links estão na descrição do vídeo. Pode ser membro do canal, participar do apoio, da vaquinha ou ajudar diretamente na nossa conta, que está na descrição. O YouTube não ajuda o nosso canal aqui, a gente está se mantendo aí aos trancos e aos barrancos, mas a gente vai continuar apoiando nosso presidente e espalhando o conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Os links para seguir o professor Olavo de Carvalho está aí também na descrição do vídeo, também do canal dele, do COF, né, que é o Seminário de Filosofia, para quem quiser ser aluno do professor. Vamos ajudar também o professor Olavo de Carvalho. Tamo junto aí, sempre por Deus, pátria, família e liberdade, por um Brasil melhor. Valeu, forte abraço. E aí, amigos do canal, tranquilo? Quero indicar esse livro aqui para vocês. Quem quiser adquirir, o link dele está na nossa comunidade. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Muito bom esse livro. Estou aqui ainda terminando o meu. Tem um tempinho que eu já estou lendo ele, não estou sem tempo. A correria aí do dia a dia, né? Mas é muito bom. Adquira com a gente para ajudar nosso canal aí também. Tem os livros aqui do professor Olavo de Carvalho. Todos esses aqui eu consegui adquirir, né, com muito esforço. Alguns com os links. Outro foi o pessoal que fez uma doação pra gente. Muito bom esses livros. Quem quiser, está na descrição dos comentários. Lá na nossa comunidade do YouTube. Valeu? Sempre a gente coloca uma postagem nova lá pra vocês. Muito obrigado, forte abraço. Tamo junto. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Dificilmente um conjunto de ideias, valores e símbolos é abandonado por ter sido, vamos dizer, atacado diretamente, refutado ou superado. O que acontece é o surgimento de uma nova camada de intelectuais socialmente distinta da que anteriormente era dominante, e esta nova camada então vem, vamos dizer, com novos interesses e dirigindo a sua atenção para outros temas, outras questões, de tal modo que num prazo relativamente curto a cultura anterior se torna incompreensível e inacessível, tá certo? E a nova ocupa o seu espaço. Então jamais se pode confundir, vamos dizer, a ideia de uma superação histórica, quer dizer, do fato de que uma nova moda cultural tomou conta do espaço, com, vamos dizer, o confronto intelectualmente válido entre dois corpos de ideias. Nunca podemos achar, vamos dizer, que é uma ideia simplesmente porque ela foi abandonada historicamente, ela terá sido refutada ou impugnada de maneira alguma. Essa impugnação nunca acontece. Isso aí não há nenhum caso, vamos dizer, de moda cultural que tenha mudado porque as ideias anteriores foram efetivamente examinadas e refutadas. Se elas fossem examinadas e refutadas, você ainda estaria dentro do mesmo quadro, quer dizer, estaria discutindo o mesmo corpo de questões. Não é isso? Então, vamos dizer, isso aí Nietzsche que observou bem, você só supera aquilo que você substitui. Quer dizer, não se trata de discutir e de refutar ideias, mas de colocar outras no lugar delas e fazer com que as anteriores sejam esquecidas. Na medida que são esquecidas, então justamente por isso, enquanto elas estão dominando, elas não foram refutadas. Depois que elas são esquecidas, não precisa refutar mais. Tá certo? Então, o efeito disso é que, vamos dizer, o chamado progresso da cultura, o progresso do conhecimento, na verdade é uma sucessão de esquecimento, uma sucessão de perdas absolutamente formidáveis. Também, vamos dizer, na medida em que as novas ideias ocupam o lugar das anteriores e já não tem mais satisfações a prestar a elas, então significa que o número de perspectivas que você tem para julgar as ideias vigentes vai diminuindo. Isso aí é um processo mais ou menos uniforme na história do Ocidente. Quer dizer que a gente pode observar uma tendência geral à uniformização. Na medida que você vai abandonando as perspectivas anteriores e que as novas vão ocupando todo o espaço, né?
e as anteriores se tornam inimagináveis ou impensáveis, exceto por um número muito pequeno de pessoas, né? Justamente por isso, as novas ideias que ocupam o cenário, elas o fazem com uma grande liberdade de ação. Elas não têm satisfações a prestar, vamos dizer, à cultura anterior, e portanto elas só admitem ser contestadas ou discutidas dentro da sua própria perspectiva. Então isso naturalmente tende, vamos dizer, a fechar o esquema, tá certo? Por outro lado, como as novas gerações já são educadas dentro das novas ideias, elas não são capazes de imaginar, quer dizer, há um processo de esquecimento e depois há um outro processo de eliminação completa, ao ponto de que, vamos dizer, a própria cultura anterior se torna inimaginável, exceto sob a forma, vamos dizer, de estereótipos simplificados, concebidos pela nova cultura só para fins da sua própria autoglorificação. Então isso também é uma coisa, quer dizer que o progresso cultural, o progresso intelectual é constituído de uma série de empobrecimentos, uma série de perdas de memória, por assim dizer, e quando a perda de memória se prolonga por tempo suficiente, ela se torna uma perda de capacidade, de todas as capacidades intelectuais, imaginativas, requeridas para a compreensão da cultura anterior, são realmente eliminadas. Então, por outro lado, o fato de que essas novas ideias venham com um poder avassalador de quem ocupa um espaço vazio, faz com que facilmente elas se transformem em instrumentos de ação social e produzam então mudanças sociais de uma maneira muito acelerada. Certo? A gente pode observar isso, vamos dizer, ao longo dos últimos 4 ou 5 séculos. Por exemplo, quando aparece, por volta de 1400, 1500, a camada, vamos dizer, os chamados humanistas. Né? Os humanistas eram pessoas que já não tinham uma formação filosófica escolástica, mas tinham uma formação retórica baseada nos retóricos de antigamente, principalmente Quintiliano e Cícero. Tá certo? Então, pessoas dedicadas, vamos dizer, à arte literária, às línguas, etc. Tinham, portanto, a área específica de capacidade, de capacitação deles era justamente a arte da persuasão. Certo? E começaram também, vamos dizer, a aplicar as regras da antiga retórica às literaturas nacionais, começaram a escrever nos idiomas nacionais, então evidentemente tiveram uma penetração muito grande na classe nobre, que é a classe que antigamente, antes disso, na Idade Média, era totalmente alheia ao mundo da cultura superior. Os nobres medievais eram caracterizados pela sua profunda ignorância, né? Só para dar um exemplo, né? Carlos Magno, sob cujo governo se lançou o primeiro projeto de alfabetização universal, permaneceu analfabeto até os 32 anos e só muito dificilmente consentiu em aprender alguma coisa. Considerava-se que o aprendizado das letras era uma coisa ou para os monges ou para as mulheres. Os nobres não iam se dedicar a uma coisa dessa. Porém, a partir do surgimento dos humanistas, que falam já falam nas línguas nacionais e já não usam como instrumento aquelas técnicas lógicas altamente complexas dos escolásticos, mas usam instrumentos de persuasão, não de prova, né? Instrumentos na verdade, de ação psicológica. Então, evidentemente, a nova cultura se espalha muito rapidamente entre a classe dominante, entre os nobres, tá certo? Então, se procurar nesse período, houve alguma confrontação intelectual entre os escolásticos, entre os humanistas e os escolásticos? Não, de maneira alguma. O que houve, vamos dizer, a ocupação de um espaço vazio, tá certo? E, naturalmente, a exclusão, né, da cultura anterior. Quando surge, logo em seguida, a chamada cultura científica moderna, com Newton, Bacon, Galileu, etc., acontece novamente a mesma coisa. O que pudesse restar da cultura escolástica, né, é novamente preterido em função de uma nova cultura emergente que ainda vinha, vamos dizer, com a promessa de aplicações técnicas que resultariam diretamente no acréscimo de poder das classes dominantes, né? Então,
é totalmente errado nós dizemos que aí houve um progresso do conhecimento. Não, houve uma mudança social muito profunda, sabe? Mas o conhecimento enquanto tal você não pode dizer que progrediu, porque só existe progresso, vamos dizer, quando aquele terreno conquistado é conservado, absorvido e ampliado, vamos dizer, absorvido e superado, dizer, dentro de uma estrutura maior. E isso nós podemos dizer que os casos em que existe um progresso, vamos dizer, objetivamente verificável na história são bem diferentes destas grandes mudanças, né? Aquilo que o Thomas Kuhn chama de revoluções científicas, né? Então, as revoluções científicas não trazem progresso de espécie alguma, elas trazem, vamos dizer, uma mudança de perspectiva, né? Veja, você mudar de direção não é você avançar necessariamente, é avançar na mesma direção. Porque se você muda de atividade completamente, muda de assunto, você não tem nem como comparar o que você está fazendo com o que estava fazendo antes, uma coisa simplesmente não tem nada a ver com outra. Então, existe algum exemplo histórico de avanço, de progresso real? Tem. Você vê dentro da própria... Quando você pega, por exemplo, a evolução da doutrina cristã, desde os primeiros padres até a escolástica, aí você pode dizer que houve efetivamente um progresso, porque nada se perdia. A coisa era... Tudo que tinha na etapa anterior era assimilado, né, e fundido num novo arranjo com os elementos novos. Por exemplo, aqueles que eles absorveram de Aristóteles. Quando ali, Santo Alberto Magno, Santo Tomás começam a ler Aristóteles e a tentar formular a doutrina cristã em termos aristotélicos, eles não abandonam a doutrina cristã anterior. Eles simplesmente fazem um arranjo dela dentro de um novo quadro. Nada se perde. A ideia é exatamente não perder nada. Então, nesse caso, você pode dizer que desde os primeiros padres até a escolástica, houve um caso de progresso real. Mas, veja, isso é dentro da mesma cultura. Não houve uma revolução cultural, não houve uma ruptura. Tá certo? Agora, quando aparecem os humanistas, aí tem ruptura mesmo. Quer dizer, para mim, uma das coisas mais claras ali é que os humanistas, quando você lê Erasmo, por exemplo, está na cara que Erasmo não entende os escolásticos. Ele não ou o próprio Descartes, embora tivesse estudado com o escolástico, né? Ele não sabe exatamente o que eles estavam fazendo. Mas então eles criam, vamos dizer, uma nova imagem dos escolásticos que não tem nada a ver com o que se passou historicamente, com a realidade histórica, mas tem a ver com a autojustificação e a autoglorificação da nova cultura emergente. Não é isso? Quando aparece também onde a cultura do iluminismo, você tem novamente uma mutação desse tipo, quer dizer, tem uma nova classe emergente de intelectuais que agora já não eram mais nem humanistas no sentido de Erasmo, não eram estudiosos no sentido de Erasmo, não eram escolásticos, né? Não eram humanistas, tá certo? E também não eram cientistas naturais, tá certo? Então era um quarto tipo de intelectual que surge já como precursor do jornalismo moderno, como Voltaire, que é o primeiro jornalista moderno. Ele não era um retórico de estilo antigo, ele não era um filósofo escolástico, não era um cientista natural. O que ele era? Ele era um jornalista. Então a formação, vamos dizer, do intelectual como formador, a ideia do formador de opinião pública, aparece justamente aí no iluminismo, e é uma classe social totalmente diferente, de uma origem social distinta, tá certo? Que rapidamente cria uma série de novas modas e ocupa o espaço, tornando virtualmente incompreensível, né, não só a escolástica, mas também os seus antecessores imediatos do iluminismo, né? Quando você pega, por exemplo, a obra de Newton, né, e aquilo que de Newton Voltaire resumiu no livro Elementos da Filosofia de Newton, você vê que existe um Newton histórico e existe um Newton de Voltaire, que é já um Newton adaptado às finalidades do iluminismo. E contrasta de tal maneira, mas tão brutalmente com o Newton histórico, né, que realmente uma coisa não tem nada a ver com outra.
Quer dizer, historicamente, a finalidade, o que Newton queria, tá certo? Newton queria restaurar uma espécie de ciência profética que lhe permitisse interpretar a história à luz da Bíblia. Era isso que ele queria. E para isso que ele fez tudo, inclusive toda a física. Ele foi feito tudo para isso. Tá certo? Agora, no tempo do iluminismo, o que o pessoal faz? Separa só a parte da física de Newton, joga o resto do mesmo fora, né? E cria vamos dizer, um Newton pseudo-histórico proporcionado às necessidades vamos dizer, da nova cultura. Tá certo? Então, isso quer dizer que em cada etapa histórica, o indivíduo que busca adquirir uma cultura superior, seja ele estudante universitário, seminarista, qualquer coisa, né, a primeira coisa que ele vai receber é um conjunto de falsificações e esquecimentos. Quer dizer, a mentalidade dele será moldada de acordo com, vamos dizer, a cultura contemporânea, no que ela tem, vamos dizer, de excludente. Quer dizer, a autoglorificação da cultura contemporânea é parte dessa mesma cultura. E dentro disso, por exemplo, a ideia de progresso, ela já está embutida como um mecanismo, vamos dizer, de autolegitimação permanente. Né? Ou seja, a coisa mais incrível é que quando você pega pessoas que são relativistas históricos, que não deveriam acreditar em progresso de maneira alguma, eles de fato dizem que não existe progresso histórico, você não pode raciocinar nesses termos, mas na prática, né, eles se consideram muito superiores a todos os seus antecessores. Quer dizer, não saem desta visão criada pela ideologia do progresso. Não consegue sair dela. Porque a ideia do progresso, a existência de progresso é um fato. Você não pode negar que às vezes as coisas melhoram, mas às vezes as coisas também pioram. Tá certo? Então, a existência de alguns exemplos de progresso efetivo é uma realidade histórica inegável. Tá certo? Então, você não pode ser contra a ideia de progresso, nem contra nem a favor. Quer dizer, progresso é uma unidade de medida que você deve aplicar aos acontecimentos históricos para saber aonde ele se realizou e aonde ele não se realizou. Qual é o contrário do progresso? Você dizer o atraso? Ou a regressão? Eu falo, não. Por quê? O tempo só vai para frente, o tempo nunca vai para trás. Isso aí é absolutamente impossível. Tá certo? E qualquer processo temporal, ele é constituído sempre de mudança. E sempre haverá deterioração de alguma coisa e emergência de outra coisa. Tá certo? Então, praticamente qualquer época pode ser vista ou como de progresso ou como de deterioração, mas nunca de atraso. Você está entendendo? Um atraso não existe. Quer dizer, porque não existe um relógio histórico, né, que possa, vamos dizer, medir toda a civilização e toda a sociedade e dizer, olha, às tantas horas você tem que estar em tal lugar, tá certo? Porque eu estarei lá. Isso aí, a ideia de atraso é, vamos dizer, um subproduto mecânico, né, da ideia de progresso. Progresso existe, atraso não. Você não pode dizer que uma sociedade que ficou estática durante 5 anos está atrasada. Está atrasada em relação à outra, mas ela não faz parte da outra. Isso quer dizer que, para ela ser uma sociedade que está em progresso, ela teria que abandonar a sua própria autorreferência e se medir por uma outra, mas isso seria a extinção dela. Então, essa ideia do atraso é uma ideia autocontraditória. Atraso histórico não existe de maneira alguma. Aí progresso ainda pode ser uma noção cientificamente aceitável. Atraso jamais. Dentro de uma mesma cultura, por exemplo, você pode medir, por exemplo, uma maneira de medir é aquela sua teoria dos patamares, né? Você vê se a nova geração apreende os patamares anteriores. Sim, mas isso dentro de uma cultura determinada. Não é isso, mas mesmo no caso, quando você perde de vista o patamar, não quer dizer que você atrasou, quer dizer que você deteriorou. Não é isso? Que as coisas deterioram, eu falo, bom, qualquer pessoa que já esteve doente, né, e já sarou, sabe o que é deterioração. Qualquer sujeito que teve dinheiro e perdeu, sabe o que é deterioração. Então, a existência de deterioração também é
vamos dizer, um fato permanente da existência humana, uma possibilidade permanente da existência humana. Então, corresponde a alguma coisa. Né? Mas atraso, você só pode falar atraso quando existe uma escala pré-determinada. Não é isso? Então, digamos, se você pretende realizar alguma coisa, tá certo? E ela demora mais tempo do que você esperou, você diz que você está atrasado. Não é isso? Mas eu acho que isso historicamente nunca aconteceu com uma sociedade. O que se fala de atraso é porque você mede uma certa cultura, uma certa sociedade pelo parâmetro da outra, baseado no pressuposto inteiramente imbecil de que uma deveria estar igual à outra. Que você não sabe, na verdade. Entendeu? E sobretudo porque medir uma pela outra significa já destruir a primeira. Se uma cultura permite ser medida na régua da outra, ela já perdeu sua autonomia, ela já se transformou numa subcultura da outra. Então, quer dizer, o progresso seria, para você entrar na linha do progresso, você teria que se autodestruir. Então, isso quer dizer que, historicamente falando, o progresso não é o contrário de atraso. Está entendendo? Agora, raciocinar em termos de progresso e atraso, você sabe que é uma coisa que está tão arraigado na nossa cultura atual, que já virou quase um automatismo. Eu já falo de sociedades atrasadas. Você pega, por exemplo, você pega lá, sei lá, a sociedade na Zâmbia, está atrasada. Mas está atrasada em relação ao quê? Você acha que Zâmbia deveria ser Nova York? Da onde você tirou esta ideia? De que uma coisa deveria ser a outra? Tá certo? Não tem sentido. Você pode dizer que a situação da Zâmbia está muito ruim, que eles estão morrendo de fome, que está tudo estragado, mas atrasado não. Quer dizer, a ideia de atraso se transformou, vamos dizer, num substitutivo, né, de outros termos negativos, que expressam um julgamento negativo. Para você não dizer que está ruim se ele está atrasado. Não é isso? E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.